Olá, meus amigos. Nessa quarta-feira temos final do Intercontinental entre o Real Madrid e a surpresa Pachuca, né? Surpresa por eliminar o Botafogo, campeão indiscutível da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, grande equipe do Arthur Jorge, e também por eliminar o grande campeão do Egito, o Al Ahly. Então, a gente pode tratar o Pachuca como uma surpresa. Enfrenta o Real Madrid com uma cotação de 1,22, jogo às 2 horas da tarde. Temos quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O Arsenal enfrenta o Crystal Palace, cotação de 1,44 às 4h30. E às 5 horas o Liverpool visita o Southampton, que enfrentou o Tottenham recentemente na Premier League e tomou um cacete de 5-0 só no primeiro tempo, né? Southampton que não vence as 6 partidas. Ainda tem o Newcastle contra o Brentford. Lá em cima temos oitavas de final para definição, né, de quem passa para as quartas, a conclusão das oitavas de final. Atalanta e Cesena. Cesena é uma equipe da segunda divisão da Itália. E a Roma que enfrenta a Sampdoria também hoje na segunda divisão. Na primeira divisão da França, o Mônaco recebe o PSG. Jogo com um favoritismo do PSG bem nítido por aqui. Além disso, temos outros jogos complementares para tratar nessa tarde de quarta-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 18 de dezembro. Começamos o nosso planejamento falando às 2 horas da tarde do Intercontinental de clubes, né? Ou então a gente pode chamar do Mundial Antigo, ou até mesmo de Mundial, até porque esse novo Mundial, esse Super Mundial não vai ser todos os anos, né? Se não me falha a memória. Então, dá para tratar como Mundial. Algumas coisas mudaram nesse Mundial para quem não percebeu, né? Primeiro, na primeira rodada, o campeão da Liga dos Campeões da Ásia, que foi o Al Ahly, enfrentou o campeão da Liga dos Campeões da Oceania, que foi o Auckland City. A vitória do Al Ahly deu ao Al Ahly a chance de enfrentar o campeão da Liga dos Campeões da África, o Al Ahly, certo? Guarda essa informação. Do lado de cá, nas Américas, o Botafogo, campeão da Libertadores, enfrentou o Pachuca, campeão da CONCACAF. O vencedor, o Pachuca, foi enfrentar o Al Ahly, que passou pelo Al Ahly, né? E aí, o Pachuca passando pelo Al Ahly nos pênaltis, se eu não me engano, o Al Ahly chegou a abrir 3-1 os penais, depois de um 0-0 no tempo normal de prorrogação. O Pachuca conseguiu a vitória, conseguiu a classificação para a final, né? O Real Madrid, sendo campeão da Champions, ele já aguardou o time na final. Antigamente, ainda disputava uma semifinal para o grande time, se não me falha a memória, né? Posso estar enganado, se eu estiver enganado, me corrijam aqui embaixo. Mas acho que antigamente ainda tinha uma semifinal também para o time da Liga dos Campeões. Hoje em dia já não tem, ele vai direto para a final. E aumentou um jogo para o campeão da Libertadores. O Real Madrid nesse jogo, com uma cotação de 1,22, nós temos algumas respostas para poder buscar, né, algumas perguntas para fazer, mas tendo em mente que o Real Madrid ele já entra campeão. O máximo que ele pode fazer é perder, né? O Pachuca, acho que a forma de jogo que o Pachuca teve contra o Botafogo, ou a forma de jogo que ele teve contra o Al Ahly, dificilmente a gente vai ver isso aqui contra o Real Madrid. O Pachuca ele não vai ser agressivo contra o Real Madrid. O Pachuca ele não vai ser desesperado contra o Real Madrid. Eu imagino um Real Madrid tendo completo domínio do jogo, completo domínio da posse, né? Agora, a primeira pergunta é, o Real Madrid vai levar o time titular a campo ou ele vai mesclar jogadores, né? Isso é importante. Quais são os próximos jogos, os próximos compromissos do Real Madrid? Vamos dar uma olhada, que isso aqui é bem importante. Ó, o Real Madrid joga no dia 22 contra o Sevilla em casa, depois de vacilar na La Liga contra o Rayo Vallecano num 3-3, que tirou a chance do Real Madrid de assumir a liderança, já que o Barcelona conseguiu a proeza de mais uma vez perder dentro de casa, uma vez para o Leganés, outra vez para o Las Palmas, adversários mais acessíveis, coisa que o Real Madrid não tem feito. O Real Madrid tem se complicado mais fora de casa. Então o Real Madrid perdeu a sua oportunidade. Agora enfrenta o Sevilla, adversário chato, né? Um clássico. Mas a questão é, será que o Real Madrid vai levar o time titular a campo ou ele vai mesclar jogadores? Nesse momento que eu estou gravando esse planejamento, no dia 17, o Vinícius Júnior tá viajando para... Não tá viajando não, né? Ele vai para Doha, mas esse jogo do Real Madrid com o Pachuca é no Catar. Então assim, provavelmente vai pegar um jatinho para mudar de cidade, né? Esse jogo vai acontecer em Lusail, acho que é Lusail o nome da cidade, porque o estádio chama Lusail, acho que é isso também a cidade. E a entrega do prêmio vai ser em Doha. Dizem, né, e esses prêmios já são sempre vazados as informações, de que o Vinícius Júnior deve levantar o troféu The Best em Doha. E será que é uma compensação, esse The Best, pelo fato do Vini não ter pego e todas as críticas que a FIFA recebeu pelo fato do Vinícius não ter sido... A FIFA não, né? A France Football.
pelo fato do Vinícius não ter sido o melhor jogador do mundo e ter dado o prêmio pro Rodri, enfim, né? Faria mais sentido a FIFA dar o prêmio pro Rodri, porque a FIFA também leva muito em consideração os jogos de seleções. E aí poderia abrir uma discussão do Rodri, campeão da Eurocopa e tudo mais. Mas enfim, não vou entrar nessa celeuma de novo, já deu muita confusão, mas é uma forma ali da FIFA tentar recompensar. Dizem que o Vinícius Júnior vai levar o prêmio, vamos ver, né? Mas de qualquer jeito, se você ler alguma notícia de que ele viajou para receber o prêmio, esse prêmio é no Catar. Então, provavelmente ele vai e volta se ele ganhar ou não o prêmio, tá? 1,22 também é uma cotação que tira um pouco a nossa margem de trabalho, independente se você é um trader ou um punter, porque nem todo trader trabalha back favorito no primeiro tempo, né? Nem todo trader trabalha com essas cotações esmagadas. Então, isso pode limitar um pouco o seu trabalho. Minha dica para você é: não tem método, não faça, não inventa moda. Ah, tá todo mundo fazendo. Você, como dizia a sua querida mãe, não é todo mundo, tá? Mas, se você, assim como eu, tem uma metodologia para back favorito, muito provavelmente a gente vai encontrar aqui um cenário parecido, porque o Pachuca deve fazer um jogo recuado, um jogo para passar o tempo, tentar fazer a sua cera, tentar fazer com que o jogo se encaminhe como se encaminhou para prorrogação e penais do Al-Ahly, e aí o Pachuca pode ter alguma chance, né? Por exemplo, a gente pode pegar aqui recentemente os times que deram mais trabalho, né, para os campeões, para os super campeões, né, para os campeões da Liga dos Campeões. A gente pode pegar, por exemplo, se eu não me engano, o Palmeiras contra o Chelsea teve uma situação de levar o jogo para prorrogação. Lembro que o Flamengo em 2019 também levou esse jogo para prorrogação, tomou o gol do Firmino no final. Se você opta por fazer um jogo um pouco diferente, um jogo mais agressivo, um jogo dentro do seu estilo, como fez, por exemplo, o Fluminense do Fernando Diniz, chamando o City ali para poder cair naquela armadilha, né, de marcar pressão para poder sair em velocidade. O Fluminense fez muito bem isso nos primeiros segundos de jogo, mas logo em seguida o Álvares, se eu não me engano, ele fez um golaço e aí abriu a porteira, né? Então você tomar um gol do campeão da Champions, acabou. Você não vai buscar uma recuperação, muito difícil. Então acho que o Pachuca deve adotar um estilo mais compactado, mais defensivo, e aí abre espaço somente para você que é um trader que tem metodologia para back favorito, tentar trabalhar esse primeiro tempo, ou para você que é um punter que acredita que o Real Madrid vai marcar um gol cedo e aí o Pachuca vai sair para o jogo e o Real Madrid provavelmente vai acabar goleando essa partida. São hipóteses, tá? Vamos mergulhar um pouquinho mais fundo na história, né? Tenho gostado muito de falar sobre a história do futebol, eu sei que vocês gostam também. Vamos dar uma olhada nos últimos mundiais. Olha só, em 2023, o Fluminense venceu o Al-Ahly na semifinal por 2-0, o City venceu o Real Reds e aí a gente já viu o que aconteceu, né? O Fluminense acabou tomando um pipoco ali na final. Em 2022, o Flamengo perdeu para o Al-Hilal na semifinal e o Real Madrid venceu o Al-Ahly por 4-1 e aí tivemos 5-3 na final, né? Ou seja, o Real Madrid na frente facilita muito para um jogo de contra-ataque. 2021, tivemos o Chelsea enfrentando o Palmeiras na final. Esse jogo foi um jogo que foi para prorrogação, se não me falha a memória. Exatamente, aos 117 minutos de pênalti, o Kai Havertz fez o gol, né? Então a chance do Pachuca, na minha opinião, é tentar esse tipo de abordagem, né? Tentar levar o jogo para uma prorrogação e possível final. Em 2020, o Palmeiras ficou na semifinal para o Tigres, e aí o Bayern de Munique enfrentou o Tigres e acabou vencendo no final. Deixa eu dar uma olhada quando é que foi esse gol do Bayern. Ó, 59. Foi mais ou menos dentro desse contexto que a gente imagina, ó. Um Bayern dominante, demorou para conseguir marcar o seu gol, quase a mesma cotação do Real Madrid, ó. Demorou para conseguir achar o seu gol e achou aqui aos 59 minutos. Pode ser uma opção para você que é um punter, né? Tentar esperar, torcer para que o Pachuca faça um bom jogo defensivo e tentar buscar essa cotação mais elevada lá na frente. Também pode ser um caminho. Em 2019, o Flamengo jogou de uma maneira bem defensiva também, mas também jogou para frente, né? Mas principalmente se defendeu muito bem. O Liverpool só conseguiu marcar no finalzinho. E em 2018, também para não ir muito para trás, o River Plate foi eliminado pelo Al-Ain. O Al-Ain enfrentou o Real Madrid na final. Vamos dar uma olhada como é que foi esse jogo. O time do Real Madrid marcou aos 14 minutos e aí já conseguiu ter um time do Al-Ain muito mais exposto. O Real Madrid depois marcou o segundo, o terceiro tomou um gol e depois acabou marcando mais um gol contra, né? Então, o time do Real Madrid marcando cedo, ele pode sim te entregar um handicap asiático, mas eu não te aconselho puxar muito a corda, porque se o Pachuca fizer um bom jogo defensivo, ele pode conseguir segurar aqui o Real Madrid por um tempo maior e aí o Real Madrid
fazer 2, 3, 4 gols de diferença pode ser um cenário um pouco mais difícil. Por isso, toma um pouco de cuidado na sua precificação. Para trabalhar mercado de gols, não gosto do pré-live, porque vai estar tudo esmagado, né? Uma cotação de 1,22 do super favorito, ela acaba esmagando qualquer outra cotação. Então, na minha opinião, é um jogo para você, se for trabalhar gols, trabalhar ao vivo. De preferência, o Real Madrid na frente. Se fizer 2 gols, então diferença excelente para você se posicionar, tá bom? Se você não tem metodologia de handicap asiático, se você não é um punter que vai esperar essa cotação subir, se você não é um trader que tem metodologia para back favorito no primeiro tempo, não se envolve, não inventa moda, não tenta aprender a dirigir com o carro andando, tá? Geralmente dá problema. 2h30 da tarde, Atalanta e Cesena. O time da Atalanta, líder do campeonato da Série A italiana, nas oitavas de final, enfrenta o Cesena, que é, se eu não me engano, ali top 5 da Série B da Itália. É isso mesmo, ó. Top 5 da Série B da Itália. Pelo PDF de apoio a gente consegue perceber. Não é um time que fora de casa vem fazendo uma boa campanha, tem uma campanha muito melhor em casa, não sai tanto na frente do placar, tem sofrido gol com alguma frequência, mas não é uma equipe que sofre goleadas, né? Uma média de 1,5, tem uma média de 1 gol marcado por jogo. A Atalanta não falhou em marcar nenhum jogo dentro de casa, 71% dos jogos da Atalanta ela sai na frente, mas é uma equipe que tem sofrido com alguma frequência, tá? A Atalanta perdeu apenas uma das últimas 7 partidas que fez em casa e vem de 5 vitórias consecutivas na sua casa. Nos últimos jogos da Atalanta, para você ter uma ideia, a Atalanta perdeu para o Real Madrid em casa, num jogo que ela quase empatou no final ali, com o Reteg, se empata me daria um lucro muito interessante, mas acabou interrompendo uma sequência muito boa da Atalanta. Olha quantas vitórias consecutivas vinha vindo da Atalanta, e a última vitória foi contra o Cagliari, time duro de se enfrentar fora de casa, e mesmo assim a Atalanta venceu. A Atalanta tem um aproveitamento melhor, tem um primeiro tempo muito melhor, e um segundo tempo também melhor do que o adversário. Também me parece um jogo aqui, deixa eu até voltar no Real Madrid, que eu esqueci de colocar, né, que é a provável vitória do favorito aqui, mas a Atalanta também me parece um jogo pra gente ficar de olho nesse back favorito. Se você não tem metodologia no trade nem no punch, não faça nada, mas se você tem, é um jogo que provavelmente vai te entregar. Se a Atalanta por acaso conseguir buscar um gol cedo, também me parece um jogo com potencial para gols, porque como é um jogo único, o Cesena deve sair para cima. Jogo 0-0 ou com o time da Série B na frente do placar, não me interessa para trabalhar gols, porque ele tende a recuar, tá bom? Então é um cenário muito mais voltado para o ao vivo. Seja você um punter que vai buscar uma odd que vai talvez valorizar no segundo tempo, se o Cesena fizer um bom jogo compactado defensivo, seja para você que é um trader que vai trabalhar ao vivo se a Atalanta estiver entregando uma superioridade. Se você confia numa vitória da Atalanta por mais de 2 gols de diferença, aí você pode trabalhar no handicap asiático. Mas cuidado, porque a Atalanta vai precisar, nesse contexto, marcar o mais cedo possível, tá? Saindo da Copa Itália rapidamente, vamos falar aqui da Copa da Liga Inglesa, quartas de final, jogo entre Arsenal e Crystal Palace. Vamos dar uma olhada como é que tá essa Copa da Liga Inglesa esse ano? Faz tempo que eu não dou uma olhada nessa tabela aqui, ó. Vamos puxar logo aqui para quartas de final. O Arsenal passou pelo Preston para chegar nessas quartas de final e o Crystal Palace passou pelo Aston Villa, grande adversário lá no Villa Park. O Newcastle passou pelo Chelsea, Newcastle que já tinha eliminado algum outro grande, o Forest, não tinha sido não. Tinha outra equipe que tinha eliminado um grande por aqui. Enfim, o Brentford passou pelo Sheffield United, então o Newcastle e Brentford, daqui a pouco a gente pode comentar sobre esse jogo. E lá embaixo a gente vai falar sobre Southampton e Liverpool. Quem são os outros? Tottenham pega o United, dia 19, também conhecido como quinta-feira. E é isso, né? O City já foi eliminado pelo Tottenham, tá aqui, ó, aqui embaixo. O Liverpool passou pelo Brighton e o City ficou pelo caminho contra o Tottenham. O United eliminou o Leicester. Tá bom, então vamos falar aqui de Arsenal e Crystal Palace. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, na casa do Arsenal, vitória do Arsenal por 5-0, vitória do Arsenal por 4-1, empate 2-2 em 2021, mais um empate 0-0 em 2021 e um empate 2-2 em 2019. O time do Crystal Palace é um time chato, né? Ele vem de vitória aqui, grande vitória contra o Brighton, vem de um empate contra o City, aumentando ainda mais a crise do City, segurou o Newcastle, segurou o Aston Villa. Então, dos últimos 5 jogos, ele conseguiu tirar ponto do Aston Villa no Villa Park, ele conseguiu tirar ponto do Newcastle, ele conseguiu tirar ponto do City, ele conseguiu tirar ponto e vencer a equipe do Brighton, tá? Ele só perdeu nesses últimos 10 jogos para o Forest, se eu não me engano, para o Forest e para o Fulham.
uma fora de casa e uma dentro de casa. Então, não é um time besta, tá? Mas é provável que o Arsenal aqui tenha domínio do jogo. Vamos dar uma olhada como que o Arsenal vem se comportando dentro de casa nas últimas partidas contra adversários dessa, vamos dizer assim, dessa força, né? Desse tipo de cotação. Vamos puxar aqui lá para o início da Premier League. Aqui foi rodada 7. Vamos pegar aqui na rodada 1. Wolverhampton 1,14 de odd. Não era esse tipo de cenário que eu esperava. Vamos pegar aqui uma cotação um pouquinho mais elevada. Aqui, ó. 1,36 o Arsenal contra o Brighton. Não foi um domínio de todo o primeiro tempo. O Arsenal acelerava, freava. E quando acelerou de novo, marcou. Não é um jogo tão fácil de trabalhar, esse back favorito aqui, tá? Mas tudo bem. Vamos dar uma olhada em outro jogo. Aqui embaixo, não teve mais um adversário mais acessível. O Leicester estava 1,20. Esse tipo de cenário aqui é o ideal para a gente poder trabalhar um back favorito no Arsenal. Mas eu não acho que o Crystal Palace vai se comportar tão recuado desse jeito, tá? Deixa eu ver se tem outra cotação. Aqui 1,18, também mesma coisa. Shakhtar, 1,13. O próprio Preston, 1,29. O Arsenal também teve total domínio. Será que a gente não vai encontrar nenhuma outra cotação aqui parecida? Forest, aqui, 1,40. Exatamente ali, praticamente o mesmo contexto. 1,40. Aqui o Arsenal entregou e demonstrou uma boa superioridade, um bom favoritismo. Esse é o tipo de jogo que eu quero para trabalhar esse back favorito no trade, ok? Qualquer coisa diferente disso, eu vou estar fora. Ó, isso aqui, por exemplo, eu vou estar fora, ó. Arsenal United. Por si só já era um jogo perigoso porque era clássico, né? Mas a cotação, quase igual. O mercado esperava um Arsenal dominante e não foi o que aconteceu. Dá para perceber nas barrinhas aqui, ó. O Arsenal não teve todo esse domínio e o Arsenal só foi marcar no segundo tempo. Venceu com 2 gols, se não me falha a memória, de escanteio. O Arsenal tem um dos melhores escanteios, na minha opinião, da Europa, ou quiçá até do futebol mundial. E o Arsenal é um dos times que mais marca de bola parada na competição, tá? Então ele pode tentar aproveitar, sim, esse tipo de cenário contra o Crystal. Mas não foi um primeiro tempo de tanto domínio assim, então toma um pouco de cuidado. Como é um jogo único, tenho quase certeza que é. Posso estar falando besteira. Deixa eu até voltar aqui para a tabela da Copa da Liga Inglesa. Vou ver aqui na temporada 23-24. Olha como é que a gente verifica essa informação. Você vai na temporada anterior, vai lá nas quartas de final, vamos pegar um jogo conhecido, ó, Chelsea-Newcastle, clica em cima. Foi direto pro jogo? Então sim, até pode ver que teve até penais, ó. Não tem nem prorrogação, não é? Não tem nem prorrogação. É penal direto. Já respondendo uma pergunta, caso você tenha me feito e eu não escutei, ou então, caso você vá me fazer. É penal direto, tá? Então o Crystal Palace pode se comportar assim de uma maneira mais recuada, porém, ele não é um time bobo, ele sabe contra-atacar e o Brighton já sentiu isso no último jogo. E também foi um time que só perdeu 2 partidas nos últimos 10 jogos. Mas é um Arsenal que deve jogar de maneira dominante, que deve ser aqui o dono do jogo e que deve tentar utilizar suas bolas paradas. Gols de cabeça do Arsenal. O Arsenal para ter mais escanteio no jogo, a não ser que ele marque cedo, pode ser um cenário interessante. Gols por aqui também só vejo potencial com o Arsenal na frente, tá? Enquanto o jogo tiver 0-0 ou o Crystal Palace estiver na frente, não me interessa trabalhar gols nesse jogo. Fechou? Continuando aqui na Copa da Liga Inglesa, o Liverpool enfrenta o Southampton. Para mim também é um jogo de back favorito, mas o Southampton vem mordido depois de uma grande goleada sofrida para o Tottenham. Provavelmente vai ser chamado a atenção do Southampton para que ele tenha um desempenho defensivo melhor. Southampton vem aqui há 6 partidas sem conseguir vencer. Foram 5 derrotas nesses últimos 6 jogos. Só empatou contra o Brighton fora de casa. E o que o Southampton pode tentar fazer para segurar o Liverpool é justamente tentar segurar o Liverpool durante os 90 minutos e tentar passar nos penais, tá? Ou, quem sabe, um milagre de sair na frente e tentar segurar. O Liverpool tem tomado alguns gols nos primeiros 15 minutos, né? Aquela cena que eu comentei do Klopp, né? Com o Arne Slot agora. Mas é um jogo que eu vejo o Liverpool também um pouco mordido depois de empatar dentro de casa contra o Fulham, depois daquele cartão vermelho pro lateral do Liverpool. Então, muito provavelmente é um Liverpool que vem aqui com vontade. Da última vez que o Liverpool esteve ali, ele venceu por 3-2. A gente não pode simplesmente taxar o Southampton como um time que vai tomar goleada a todo jogo. Então toma cuidado também na hora de imaginar esse mercado de gols de uma linha muito esticada. O Tottenham fez 5, quer dizer então que o Liverpool vai fazer 10. Calma, é um mata-mata. Então o Southampton pode tentar segurar o Liverpool aqui, pode fazer um bom jogo defensivo e pode tentar fazer pelo menos um jogo melhor do que fez na última partida, tá bom? Então eu acredito numa vitória do Liverpool, mas eu não entraria no mercado de gols a qualquer preço. O fato é que o Liverpool tem poderio para tentar virar esse jogo, tá? Caso o Southampton esteja na frente. Agora, dá uma olhada em como vem o Southampton em casa, pelo menos na Premier League. Olha isso, uma equipe que sofreu 21 gols até aqui. E o Liverpool, que marcou uma média de quase 2,3 gols por jogo.
tá? Aproveitamento do Liverpool é melhor, o primeiro tempo do Liverpool não é tão bom, atenção, mas o segundo tempo é melhor, e 71% dos jogos do Liverpool com over 2,5. Se o Liverpool estiver na frente do placar, eu acredito sim, num jogo com pelo menos até 3 gols aqui. Quanto mais cedo o Liverpool marcar, melhor, tá? Voltando rapidamente para a Copa Itália, temos Roma e Sampdoria. A Sampdoria, como eu falei, está na segunda divisão da Itália, na Série B, e a posição da Sampdoria é 16º. Olha que loucura, cara. Que fase vive a Sampdoria, hein? Deixa eu entrar aqui no perfil da Sampdoria pra gente ver um pouquinho mais, ó. Série B do campeonato italiano, na 16ª, 15ª colocação. Que loucura, que loucura. A Sampdoria que recentemente esteve na primeira divisão, olha só, foi na temporada 22-23 que ela teve na segunda divisão, antes de cair. Já tá amargando na Série B há uma temporada. A temporada passada terminou na 7ª colocação, não conseguiu subir. E nesse momento vai fazendo uma campanha bem abaixo, inclusive brigando contra o rebaixamento. Então, a Roma de fato é favorito. Só que a Roma não vem passando confiança alguma nos últimos jogos, é verdade, né? A Roma venceu o Braga por 3-0 na Europa League e o Lecce por 4-1. De resto, uma Roma que perdeu para o time do Bolonha, dentro de casa, uma Roma que perdeu para o Como, agora recentemente por 2-0, perdeu para a líder Atalanta, perdeu para o Napoli, perdeu para o Verona, fora de casa por 3-2, empatou com o San Geloase e venceu o Torino lá embaixo. Então a sequência da Roma pode até indicar uma recuperação, mas depois dessa derrota para o Como aqui, fica difícil confiar. O problema para a Sampdoria é o foco. A Sampdoria vai focar no campeonato da Copa Itália ou vai focar na Série B? Dá para focar nos dois? Dá. Não atrapalha tanto, não são calendários assim tão apertados. Mas brigar contra o rebaixamento já é um cenário mais complexo, né? Já é uma equipe que provavelmente vai estar passando por um momento ruim. E se não me falha a memória, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 jogos sem vencer da equipe da Sampdoria. Eita, isso é raio, hein? Vai chover bem aqui no sítio. Então, provavelmente, é uma Sampdoria que também está fragilizada, assim como a equipe da Roma. Eu acredito numa vitória da Roma? Eu até acredito. Eu confio, eu colocaria meu dinheiro? Não. Existem várias zebras que acontecem nessas fases da Copa Itália. Então, na minha opinião, não dá para colocar a mão no fogo pela Roma, tá? Mas, no ao vivo, se você consegue enxergar uma Roma dominante, que não é muito o estilo da Roma, mas se você consegue enxergar, muito por conta de um recuo da Sampdoria, você pode até tentar trabalhar nesse back favorito. Mas eu tomaria cuidado. Para mim é um favorito que pode se complicar. Não tô desdenhando da Roma aqui, mas é um momento ruim. E a Sampdoria é uma equipe que pode se resguardar lá atrás e fazer um jogo de contra-ataque perigoso, né? Então, pode ser interessante sim tomar um pouco de cuidado e tentar buscar uma cotação da Roma um pouco mais elevada por aqui. Para finalizar, a Ligue 1, primeira divisão do campeonato francês, não é uma competição que eu tenho trabalhado muito, mas é uma partida interessante porque nós temos uma cotação um pouco mais elevada, né? Fugindo aí da Atalanta, super favorita, Roma super favorito, o Arsenal favorito, o próprio Liverpool favorito. Aqui nós temos um jogo praticamente parelho de uma equipe do Mônaco que vem fazendo um excelente campeonato, que nesse momento ocupa a terceira posição na tabela e que é um dos melhores mandantes, o terceiro melhor mandante na competição. Também é uma equipe com muita iniciativa, que tem um bom ataque, tem uma boa defesa, enfrentando o PSG que ainda não perdeu fora de casa. Então, para mim, é um jogo legal de se fazer. Inicialmente, eu venho aqui para uma correção de preço. Se tratando de um terceiro colocado contra o primeiro, eu não duvido que o PSG possa se complicar. Não quer dizer que ele não vai vencer, mas você poderia olhar, talvez, um cenário de uma cotação um pouco mais elevada, se você quiser fazer algo seco a favor do PSG, se você for um Panther. Mas, se você quiser pensar também num cenário de correção de preço, para você que é um trader, pode ser interessante. Às vezes o Mônaco começa muito bem os seus jogos e o PSG pode ter essa cotação batendo 2,20. Pode ser um cenário legal. Toma só um pouco de cuidado, porque tecnicamente falando, o PSG é mais time e ele, claro, pode surpreender o Mônaco aqui no contra-ataque. Nos últimos jogos entre eles, quando o PSG visitou a equipe do Mônaco, o Mônaco venceu por 3-1 em 2023, tivemos um 0-0 em 2024 e o Mônaco venceu de novo por 3-0 em 2022. Então, relativamente, esse favorito pode se complicar aqui. Ele tem um embasamento até nos últimos resultados, que o PSG costuma se complicar quando enfrenta o Mônaco na casa do Mônaco, tá bom? Outro jogo interessante que eu vou deixar como algo complementar é na Taça de Portugal o Sporting contra o Santa Clara. Vou deixar como jogo complementar porque ainda é, se não me falha a memória, a quinta rodada do campeonato da Taça de Portugal. Deixa eu só confirmar essa informação para ver se eu não estou falando besteira.
Exatamente, rodada 5. Então, provavelmente aqui jogo único, mas não vou colocar como algo principal, mas vou deixar como algo complementar para você anexar na sua grade de trabalho, caso seja do seu interesse, tá bom? Vou ficando por aqui. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem da cachola e principalmente também do seu financeiro. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. E claro, o espaço está aberto aqui embaixo para você me ajudar com informações, complementos e correções, tá bom? Link da minha parceira Betfair aqui embaixo para você se inscrever no maior bolsa esportiva do mundo. Link aqui também do Radar Esportivo, meu parceiro. Tá começando a chover granizo aqui. Faz tempo que não chovia granizo aqui na roça. Então eu já vou desligar para poder cuidar das coisas ali embaixo. Grande abraço para você, fica com Deus e até amanhã.